O terceiro ventrículo é cavidade o quê? Vamos lá, terceiro ventrículo ou cavidade diencefálica. Por quê? Porque a cavidade telencefálica quem que é? Os ventrículos laterais. Quem são os ventrículos laterais? Quem compõe? Os ventrículos laterais do México se dispõem ao redor do tálamo, lembra? O centro a alma, na realidade, é o tálamo, certo? E o tálamo sempre tem que vir aquele negócio, a cabeça do tronco encefálico, certo? O tálamo é a cabeça do tronco encefálico. Os ventrículos laterais se dispõem ao redor do tálamo, lembra? À frente, corno frontal, acima, corpo do ventrículo lateral, atrás, átrio e corno posterior, abaixo, corno inferior. Só que toda vez que eu falo tálamo, o que vem junto com o tálamo? O fórnix. A Alberto está estudando. Pelo menos está falando que está estudando. Então, vem o fórnix, certo? Se eu tenho tálamo e fórnix, eu tenho fissura coroideia. Se eu tenho tálamo, fórnix e fissura coroideia, eu tenho plexo coroideu. Então, eu só tenho plexo coroideu onde eu tenho tálamo e fórnix. Então, eu não tenho plexo coroideu. Vamos lá, para os pediatras. Eu não tenho plexo coroideu em que corno? Corno frontal e corno occipital. Certo? Só que os pediatras, agora vamos para os pediatras agora. Aí você tem o quê? Só não tem no corno frontal e no corno occipital. Só que a continuação direta do tálamo com o mesencéfalo se faz através de quem? Em termos macroscópicos. O tálamo se continua com o mesencéfalo por quem? Pelo subtálamo. Lembra? Que a gente passava uma linha imaginária. A gente passava uma linha imaginária que ia do forame interventricular no forame de Monro até a parte cranial do aqueduto cerebral. Essa imaginária não, é essa sulco que apresenta, que vai do forame interventricular, o forame de Monro, a parte cranial do aqueduto cerebral, nós chamamos de sulco hipotalâmico. O sulco hipotalâmico, para cima eu tenho o tálamo, para baixo eu tenho quem? Subtálamo e o epitálamo. Vocês que estão fazendo pesquisa, estão estudando. Aí nós temos o que então? A continuação, a parte abaixo do sulco hipotalâmico, que tem continuação direta com o mesencéfalo, nós chamamos de subtálamo, a parte inferior ao tálamo, abaixo do sulco hipotalâmico, que eu não tenho continuação direta com o mesencéfalo, como que eu chamo? Hipotálamo. Portanto, o hipotálamo é daqui para frente. Se o hipotálamo é dessa porção aqui, ou seja, da fossa interpeduncular, quando eu olho por baixo, para frente, quem compõe o hipotálamo? O senhor que ia muitas festas em Praga, quem compõe o assoalho? Quem compõe a parte inferior? Lembra? O que eu tenho? De trás para frente, corpos mamilares, tubercinélio. Agora os pediatras ficam tudo arrepiados. Eles falam do tubercinélio, já ficam arrepiados. Aí você tem o tubercinélio, quem mais? O infundíbulo com a haste ou pedúnculo hipofisário e o quiasma óptico. Então todas essas estruturas são estruturas hipotalâmicas. Daqui, ó, para trás são estruturas subtalâmicas. É por isso que eu não enxergo. Aqui por baixo eu vou ter quem? A fossa interpeduncular com a substância perfurada posterior. Então, quando eu rodo, quando eu olho de baixo para cima, por isso que quando você infiltra patologias extraaxiais, infiltram o hipotálamo. Patologias intraaxiais infiltram quem? O subtálamo. Se você tem um cavernoma e um tumor de tronco, ele cresce para o subtálamo. Se você tem um crâniofaringioma, um tumor de hipófise, ou um tumor extraaxial, ele cresce para quem? Para o hipotálamo. É isso que a gente tem que observar. Por onde crescem as patologias. As patologias extraaxiais, elas não deslocam o subtálamo. O que desloca o subtálamo são as patologias intraaxiais. Tumores, cavernomas. O que desloca as patologias extraaxiais, elas deslocam quem? O hipotálamo. Observam isso. Certo? Então o que nós temos aqui? Então, acima do forame interventricular, o forame de Monro, que eu também posso chamar de ponto coroideu o quê? Superior, certo? Então é a dilatação da fissura coroideia, do sulco que vai do forame interventricular ao forame de Monro, a parte cranial do aqueduto cerebral, sulco hipotalâmico, para cima, tálamo, para baixo, em continuação direta com o mesencéfalo, subtálamo.
sem continuação macroscópica, com o mesencéfalo, tem o hipotálamo. Quem compõe o hipotálamo? Quiasma óptico, infundíbulo com ácido pedúnculo hipofisário, tuber cinério, corpos mamilares. O que eu avalio nessa peça? Qual é a importância da aplicação da aula de cisterna? Já dei aula de cisterna ou não? Se não dei, eu vou dar então. Então eu não ia dar. O que acontece? O que você vê aqui? Eu tenho o que aqui? Os corpos mamilares. O que o corpo mamilar representa para nós? O ponto de fixação de quem, Sebastião? Da membrana de Liliequist. Então isso aqui é importante, porque aqui a membrana de Liliequist vai delimitar a cisterna, o que? Ela faz isso aqui, ó. A cisterna interpeduncular. Quem está contido na cisterna interpeduncular? A artéria basilar. O que você aplica nessa peça aqui, por exemplo, numa cirurgia pediátrica, numa cirurgia endoscópica? É a posição da artéria basilar em referência com quem? O tuber cinério. Por isso, quando você for fazer uma terceira ventriculostomia, perfurando interhemisférica ou transcortical, transventricular, que você abre o tuber cinério, você tem que avaliar quem? Você tem que avaliar a posição da artéria basilar. Por quê? Que eu peguei um aneurisma agora, à tarde. O que chamava atenção nos vasos? Pacientes hipertensos, crônicos, o que acontece com o vaso? Todo paciente, todo vaso, para diminuir a pressão, ele vai fazendo o quê? Ele fica tortuoso. A natureza, se você avaliar o estado dos vasos sanguíneos, eles são o quê? Tortuosos. Por quê? Porque a fissura interhemisférica, lembra? Aquele eixo, quem que é o eixo? Quem que eu sou? A bifurcação da carota, lembra? Cerebral média, cerebral anterior. Tudo isso aqui vem o quê? Ventrículo estriada, substância perfurada anterior. Quem que vai para a substância perfurada posterior? Tálamo perfurantes posteriores, que é ramo de quem, Caluf? Da comunicante posterior. E as tálamo perfurantes posteriores são ramos de quem? Da basilar e cerebral posterior. E aí vai pela substância perfurada posterior. Então a basilar, ela está no eixo de quem? Da substância perfurada posterior. Então é isso que a gente tem que avaliar. Quanto mais alongada e alargada, ela se projeta anteriormente. Então toda vez que você for fazer a terceira ventriculostomia, você tem que ver essa relação. Aí a gente tem que ver o que aqui, ó? O terceiro ventrículo, o tálamo, lembra? Os ventrículos laterais se dispõem ao redor do tálamo. E o terceiro ventrículo, o que é importante no terceiro ventrículo? Toda vez que você avalia o terceiro ventrículo, você tem que ver uma posição que? Vamos ler. No Peru, está anterior ao terceiro ventrículo. Que cor tem anterior ao terceiro ventrículo? É azul ou rojo? Anterior ao terceiro ventrículo. Que miras aqui, ó? O que é isso? É rojo, muito bem. Então o que você nota aqui, ó? Artérias. Isso que difere agora o terceiro ventrículo. Artérias estão relacionadas com a parte anterior do terceiro ventrículo. A parte posterior do terceiro ventrículo você relaciona com quem? Com o sistema de drenagem venosa. Então o terceiro ventrículo, agora, você tem que ter algumas sacadas quando você avalia a posição dos ventrículos. Ventrículos laterais se relacionam com quem? Principalmente com a artéria. Ventrículo lateral é a artéria, corno frontal, corpo, átrio, corno temporal. O básico são as artérias. Agora, o terceiro ventrículo, anteriormente a ele, quem que a gente relaciona? Artérias. A parte posterior do terceiro ventrículo é com quem? Com veias. Ah, mas isso aqui também é ventrículo lateral. Estou certo ou estou errado? Rubem. Carlos. Estou certo ou estou errado? O que o esplêndido do corpo caloso reflete para nós? Vamos lá. O que o esplêndido do corpo caloso? Quando você habla, esplêndido é o corpo calhoso. O que vem em sua cabeça? Quando você fala esplêndido do corpo caloso, é meio. É a mesma coisa que ele halteres, não tem? A ponta do halteres se relaciona com o ventrículo do esplêndido do corpo caloso. O centro do corpo caloso, o centro do esplêndido se relaciona com quem? Com azul. O ventrículo está lateralizado. Lembra? Corno frontal, corpo do ventrículo, eles são mediais. Olha, você não consegue ver aqui, ó.
corno frontal e o corpo, eles são mediais. O átrio e o corno temporal, eles são laterais. Porque o centro, quem que é? O esplênio do corpo caloso. O centro, quem é? A região da pineal. Portanto, a região da pineal está atrás de quem? Do terceiro ventrículo. Então, a parede posterior do terceiro ventrículo, nós vamos ver que pertence a quem? A região da pineal. É a região da pineal. Por isso que eu estou falando aqui, os pediatras já estão tudo alvoroçados, ó, tem patologia de criança. Então, o que acontece? É a região da pineal. O centro do ventrículo lateral não é lateral. O centro do corno frontal e do corpo, ele corresponde a quem? À região da pineal. É diferente. Aqui eu tenho a região da pineal. No centro eu vou encontrar quem? Terceiro ventrículo. Em cima eu vou encontrar quem? Corpo do ventrículo lateral. À frente eu vou encontrar quem? Corno frontal. É por isso que quando se opera uma patologia da região da pineal, final você vai ver quem? O corpo do ventrículo lateral. Você vai ver quem? O terceiro ventrículo. É isso que mostra que você retirou a lesão. É a mesma coisa, o quarto ventrículo, ele mostra que você ressecou uma patologia cerebelar. Então, o ventrículo, ele mostra o fim da patologia. É por isso que é importante você saber onde você está. Porque quando você vai operar um tumor, o que essa aula de anatomia serve? Para que quando você for operar um tumor dessa região, quando você sabe que acabou o tumor? Quando você se deparar com o terceiro ventrículo e com o corpo do ventrículo lateral. É isso que é importante para nós. É a mesma coisa, o que é importante no átrio? É saber que eu cheguei no átrio. Quando eu chego no átrio, eu acabei uma patologia. É isso que é importante a gente saber. Então aqui, ó, no corno frontal, no terceiro ventrículo, quem que eu tenho aqui? Quem que compõe a parede anterior do terceiro ventrículo? Ele está no meio. Então o ventrículo lateral se dispõe ao redor do tálamo. O terceiro ventrículo se dispõe entre os tálamos. E o terceiro ventrículo é uma cavidade diencefálica. Lembra? Quem compõe a parede lateral? Tálamo. Quem mais? Hipotálamo. Quem mais? Subtálamo. Quem compõe a parede anterior do terceiro ventrículo? Lembra? Quantas partes tem o corpo caloso? Não, que eu esqueci? 6 partes. Vamos lá. Qual que é então? Então você tem aqui rosto do corpo caloso, joelho do corpo caloso, corpo do corpo caloso, esplênio do corpo caloso. Lembra? Que é a lâmina rostral, comissura rostral anterior, lâmina terminal. Certo? Lembra do corpo caloso? Depois vamos ver fórceps menor, projeção do joelho é fórceps menor. Tá certo, Berg? Projeção do esplênio é fórceps maior. Então o que nós temos aqui? Ó? Lâmina terminal. O que isso aqui importa para nós? Qual é a aplicabilidade disso aqui? Que a parede anterior do terceiro ventrículo é lâmina terminal. Quem que eu tenho aqui? A continuação. Rosto do corpo caloso. Então eu tenho aqui para cima, corno frontal, para trás, terceiro ventrículo. É isso que a gente tem que observar. Isso é importante para nós aqui, ó. Quem que está localizado aqui? Complexo comunicante anterior. Isso é importante para nós, o complexo comunicante anterior. Juan, se eu perco a visão de cima para baixo, o que é? Toda vez que eu perco um campo visual, se eu perco, eu tenho uma alteração da parte temporal, não do campo temporal, mas da parte temporal, da retina temporal. O que você pensa? Retina temporal. Da retina temporal. Você teve aula ontem. O que você pensa? Uma aneurisma de oftálmica. Se eu perco da retina nasal, o que eu penso? Um aneurisma da comunicante anterior voltado para baixo. Então, o comunicante anterior voltado para baixo comprime o nervo óptico na parte medial. Aneurisma do segmento oftálmico comprime o nervo óptico na parte lateral. Por quê? Por que comprime, Lilian? Por que, Juan? Por quê? Porque a carótida, o que ela é? Inferolateral em relação ao nervo óptico. A carótida interna é inferolateral em relação ao nervo óptico. Então, os aneurismos que comprimem o nervo óptico, primeira coisa, ele comprime que parte do nervo óptico? A parte lateral do nervo óptico.
Os aneurismas do complexo comunicante anterior vão comprimir quem? A parte medial do nervo óptico. Por isso, se estiver para baixo, entre os nervos ópticos, ele vai deslocar lateralmente a parte medial dos nervos ópticos. Então, a campimetria, ela te sugere a lesão que você está tendo. Então, aqui, ó, parede anterior, complexo comunicante anterior, assoalho do terceiro ventrículo, do corno frontal, complexo comunicante anterior, o assoalho do corno frontal e a parede anterior do terceiro ventrículo, eles se relacionam com o complexo comunicante anterior. Portanto, aneurismas da comunicante anterior voltados para cima rompem para quem? Para o corno frontal. Aneurismas da comunicante anterior voltados para trás rompem para quem? Para o terceiro ventrículo. Voltados para frente rompem aonde? Na fissura interhemisférica. Voltados para baixo na cisterna óptico-quiasmática. Então é você que faz o jogo. Então você tem acesso descrito assim: interhemisférico, transcaloso, transrostral, translaminar. O que você faz? Você tem que vir aqui. Então, se eu abrir o rosto do corpo caloso, eu chego aonde? No complexo comunicante anterior. Se eu abrir a lâmina terminal vier por fora, eu vou abrir quem? Complexo comunicante anterior. É para isso que serve a anatomia. Quem que é a parede lateral? Vamos lá, Conrado. Quem que é a parede lateral do complexo comunicante anterior? O giro reto. Certo? O giro reto. Como chama esse giro aqui mesmo, Sebastião? É giro reto ou giro? Vamos lá, já teve superfície medial. Giro reto ou giro sulco, ó, giro X, sulco, giro rostral inferior. Muito bem, Thiago. Giro rostral inferior, sulco rostral, giro rostral superior. O rostral inferior também é chamado de giro reto, que comunica a superfície inferior com a superfície medial. Muito bem. Então aqui, ó, o complexo, quem que é o limite lateral? Você vai ter aqui sulco subcaloso anterior, área subcalosa, sulco subcaloso posterior, giro paraterminal. Por isso que o limite lateral, quem que é? A área subcalosa, giro paraterminal e giro reto. Por isso, para comunicar as duas superfícies, no aneurisma comunicante anterior, eu peguei um agora também. O que aconteceu? Quem que eu aspirei? O giro reto. Eu vi o complexo comunicante anterior. Aí o que eu tenho aqui? Ó? Se você vier, eu quero um controle proximal do aneurisma aqui de pele calosa. Qual que é o recurso que eu posso usar? Eu aspiro o quê? Eu entro no ventrículo. Aspiro o rosto do corpo caloso. O que eu faço? Tenho o controle proximal superior. É assim que se raciocina. É assim que você tem que se raciocinar. Vem aqui, eu faço isso aqui. Eu entro no corpo frontal, aspiro o rosto do corpo caloso, tenho o complexo comunicante. Se eu quiser, eu meto um clipe aqui e pego aqui. É assim que você raciocina. E aqui? Que giro que é esse aqui? Vamos lá, Alberto. Vamos lá, que giro que é esse aqui? Giro do símbolo. Então vamos lá, giro do símbolo. Vamos lá, isso aí a minha filha já ia responder. O giro do símbolo. Então isso aqui é o sumo do símbolo. Esse aqui é o suco do símbolo? Suco do caloso. Muito bem. O suco do caloso, o que tem que vir na sua cabeça? Que é um suco 100% contínuo. Muito bem. Aí eu tenho o quê? Que é o suco entre o corpo caloso e o giro do símbolo. Mas por que isso aqui, vamos supor que tivesse fechado aqui, ó. Tampado o corpo caloso. Por que esse aí é o giro do símbolo? Porque eu sei que esse aqui é o rio do símbolo. Sem mirar é o corpo calhoso. Por quê? Sem ver a pele calosa. Por causa do seio sagital inferior. O seio sagital inferior, ele informa para você que você está no giro do símbolo. Ou no sulco do símbolo ou no giro do símbolo. Por isso não tem aquela hérnia do giro do símbolo. Ou hérnia subfalcial, subfalcina. Então por quê? Porque ele avisa, ele informa. Toda vez que você tiver com dúvida onde está, porque muitas vezes o giro do símbolo, um se projeta sobre o outro. Por isso que é muito mais fácil você dissecar a porção posterior do que a parte anterior. Por quê? Porque a parte anterior, a foice, ela é incompleta.
Então, o que acontece? Você tem os giros se tocam. Então, muitas vezes o indivíduo acha que a pele é calosa e, na realidade, que a artéria que é? A calosa marginal. E aí você sabe que você está no corpo caloso, primeiro, porque está abaixo do seio sagital inferior. Segundo, porque o corpo caloso é substância branca. Se ele é substância branca, o que acontece? Ele brilha no microscópio. Certo? Então, o que acontece aqui? É assim que a gente vê o complexo comunicante. Isso é importante para nós. Agora, o que é importante para nós? Como é que eu faço uma terceira ventriculostomia anterior? Aqui eu faço inferior, que é através do tubo Ercineri, que usa o quê? O assoalho do terceiro ventrículo, nós vamos falar. Mas eu posso fazer uma anterior, que eu faço muito em cirurgia. Que eu abro o quê? A lâmina terminalis. Só que quem é o empecilho para a lâmina terminalis? A lâmina terminalis tem que cisterna? Cisterna do quiasma óptico para frente e o óptico quiasmático. Do quiasma óptico para trás, cisterna da lâmina terminalis. Quem que é o empecilho? O complexo comunicante anterior. Muitas vezes o complexo está mais para trás, muitas vezes mais para frente, muitas vezes você precisa levantar a comunicante anterior. Se tiver aqui, por exemplo, ó, todo o complexo está na frente da lâmina terminalis. Você precisa levantar o complexo para abrir a lâmina terminalis. Na aula que vem eu ponho um vídeo de como abrir. Então, o que acontece aqui? O complexo comunicante anterior. Isso é que tem que ter a noção. Ah, estou com dúvida para chegar na lâmina terminalis. O que você tem que fazer? Seguir que artéria, Lina? A cerebral anterior. Ela vai te levar para a lâmina terminalis. A artéria que te leva para a lâmina terminalis é a artéria cerebral anterior. Então é isso que a gente tem que ver aqui. Então, quem compõe a parede anterior do terceiro ventrículo vai da onde? Na realidade, você pode classificar que vai do forame de Monro até quem? Até o quiasma óptico. Então você tem forame interventricular, forame de Monro, que vai do tubérculo anterior do tálamo à coluna do fórnix, lembra? Por que isso aqui é coluna do fórnix? Por que é coluna? Isso aqui é coluna, não é corpo do fórnix. Por quê? Não. Por que, Alberto? Porque a coluna é a parede anterior. Não, tudo bem, perfeito. Eu estou vendo a parede anterior. Mas se eu não quiser mostrar que é a parede anterior, por que isso aqui é a coluna? Isso é projeto da frente do talo. Por quê? Sebastião? Porque ela está indo ó, de inferior, olha só. Tudo quando você classifica em anatomia, você classifica de acordo com o eixo da direção da estrutura. Aqui você tem o que? Ela vai de baixo para cima, coluna do fórnix. Aqui vai de anterior para posterior, corpo do fórnix. Aí ela muda. Ela vai lateralmente, perna do fórnix. E aí ela muda a estrutura de cilíndrico, ela passa a ser laminar. Aí você chama de fimbra do fórnix. Por isso você chama coluna, corpo, perna e fimbra do fórnix. Então aqui, ó, agora os epiléticos ficam tudo assim, alvoroçado, né? Antes eram os pediátricos, agora os epiléticos. Aí eles ficam aqui, ó, que ligam o quê? Os corpos mamilares ao hipocampo. Então, o que acontece? Ó, tá vendo aqui, ó, de baixo para cima, coluna, de anterior para posterior, corpo. Depois vai, ó, de medial para lateral, perna. Depois, quando ele muda a configuração de cilíndrico para laminar, a lâmina, por isso ele fala fimbra, é uma lâmina. Fimbra do fórnix ou fimbra do hipocampo. Então, por isso você fala coluna, corpo, perna e fimbra do hipocampo ou fimbra do fórnix. Certo? Então, ela liga o hipocampo aos corpos mamilares, ela liga uma estrutura hipocampal, que é o centro da memória, com quem? Com uma estrutura... Com quem? O hipotálamo é o que? O centro neurovegetativo do corpo. Certo? Por isso, toda emoção vem com quem, Thiago? Toda vez que você fica emocionado, o que pode acontecer? Exatamente. Então, na hora H não pode ficar emocionado. Né? Então, é isso aí mesmo. É isso aí que vocês pensaram. Então, vamos lá. Então, quem compõe a parede anterior? Forame interventricular ou forame de Monro? Como chama isso aqui? Comissura rostral anterior. Quem mais? Aqui viria. Quem mais aqui? Comissura rostral anterior e a lâmina terminalis. Certo? Quem mais compõe a parede anterior?
quiasma óptico. Ele compõe tanto a parede anterior quanto o assoalho do terceiro ventrículo. Lembra? O corpo do fórnix não formava tanto a parede medial quanto o assoalho do corpo do ventrículo lateral. O quiasma óptico ele compõe tanto a parede anterior quanto o assoalho do terceiro ventrículo. Então a parte anterior, a parede anterior do terceiro ventrículo, ela vai do forame interventricular ao forame de Moore a quem? Ao quiasma óptico. Ok? Muito bem. Agora aqui, ó, o assoalho é o quê? Nós formamos o quê? Hipotálamo. O que mais? Como chama isso aqui, ó? Alguém sabe? Esse V aqui. Vai, Juan. Recesso supraquiasmático. Recesso. Esse aqui é o recesso supraquiasmático. Esse aqui é o recesso infundibular. Você vai ter o recesso da pineal. E depois você vai ter o recesso suprapineal. O que é o recesso? São as expansões do terceiro ventrículo. São as expansões da cavidade. Ele se alonga. Aí você chama de recesso. A expansão da cavidade você chama de recesso. Aí você tem isso aqui, ó. Não tem esse recesso aqui, ó. Esse recesso infundibular aqui é a porção mais baixa do terceiro ventrículo. Quando você está no recesso infundibular, você está na porção mais inferior do assoalho do terceiro ventrículo. Então você tem aqui, ó. Quando você olhar para uma visão endoscópica, você vai ter o recesso supraóptico, o supraquiasmático, e o infundibular. E no meio dos dois você vai ter quem? O quiasma óptico. Certo? Você vai ter alguma coisa acima e abaixo do quiasma. Acima é o recesso supraóptico, abaixo é o recesso infundibular. Certo? Então o assoalho foi quiasma óptico, infundíbulo com ástio, pedúnculo hipofisário. Aí você tem o que? Tuber cinério. Aí você tem quem? Corpos mamilares e a fossa interpeduncular com a substância perfurada posterior. Então quem compõe o assoalho por dentro, quem que é? Hipotálamo mais subtálamo. Ok? E aí nós temos o que aqui? Quem compõe o teto do terceiro ventrículo? Você vê aqui um slide você já mata tudo. Vai, Gabi, quem compõe o teto do terceiro ventrículo? São 5 camadas. Quem? 5 camadas. 5 camadas. Quem são aqui, ó? Quem compõe a primeira camada? Quem que é a transição? Corpo do fórnix. O corpo do fórnix. Quem compõe é o fórnix. O fórnix ele separa quem? A primeira camada do teto do terceiro ventrículo. Então, se eu tenho fórnix aqui, quem que eu vou ter? Eu tenho espaço entre o tálamo e o fórnix. Eu vou ter quem? Fissura coroideia. Então, na realidade, você tem fórnix e fissura coroideia. Na realidade, você não tem fórnix, você tem a fissura coroideia. Quem forma o teto do terceiro ventrículo? A fissura coroideia. Na realidade, quem forma o teto do terceiro ventrículo é a fissura coroideia, não é o espaço entre o tálamo e o fórnix. Então você tem o quê? Você tem o espaço entre o tálamo e o fórnix. O tálamo e o fórnix. Então quem que você vai ter aqui? Se isso aqui é fórnix, depois você vai ter quem? Quem que o fórnix está apoiado? Lembra? Quem que se apoia no fórnix? Quem que se apoia? Quem que se apoia no fórnix? Quem que se apoia? Lembra? Eu sou o plexo. A tênia coroideia. A tênia. Lembra? Eu sou o fórnix. Eu sou o plexo. O plexo ele vai se fixar no fórnix e vai se fixar no tálamo. O que ele se fixa no fórnix eu chamo de tênia fórnix. O que ele se fixa no tálamo eu chamo de tênia coroideia ou tênia talâmica. Só que aí o que acontece? Onde eu tenho plexo? Em cima, e eu tenho plexo embaixo. Certo? O plexo está tanto no corpo do ventrículo lateral quanto no teto do terceiro ventrículo. Por isso que quando você tem, onde você tem plexo no terceiro ventrículo? No teto. No teto. Por quê? Porque eu tenho fissura coroideia somente aonde? No teto. Eu não posso ter plexo na parede na parte posterior. Eu não posso ter plexo na parede anterior. Eu não posso ter plexo no piso. Por quê? Porque eu não tenho fissura coroideia. Onde eu tenho a fissura coroideia? No teto. Então é assim que a gente tem que ver. Então eu tenho aqui, vou ter quem? Só que na membrana aqui, entre as duas camadas, você vai ter o quê? Fórnix. Aí você vai ter a tênia fórnix. Aí você vai ter vaso. Para depois você ter a tênia coroideia.
e o plexo coroideu do terceiro ventrículo. Então não tem aquela membrana superior de tênia coroideia, de tela coroideia, não tem aquela membrana inferior de tela coroideia. Na realidade é tênia fornis, vaso. Quais são os vasos que eu tenho aqui? Vai que o senhor já está uma eternidade aqui, não é porque você é do 5º ano, o senhor não sabe, o senhor já está uma eternidade aqui. Então, que vaso que eu tenho aqui? A veia cerebral interna. Eu tenho as veias cerebrais internas. Só se eu tenho veia, eu tenho quem? Artéria também. Então, eu tenho as veias cerebrais internas, eu vou ter, depois eu vou mostrar as artérias coroideias. E coroideias no teto do terceiro ventrículo são quais, Gabi? Os posteromediais? Pósteromediais, porque as pósterolaterais são no... Saem da onde? Onde você vê pósterolateral dominando? Saem da cerebral posterior, mas as duas são da cerebral posterior. Segmento P2A, pósteromediais. Segmento P2P, pósterolaterais. Só que a pósteromedial, teto do terceiro ventrículo. A pósterolateral, quem está acima? Corpo do ventrículo lateral. Até o átrio, quem domina? A coroideia anterior. A coroideia anterior, aí você tem as variações anatômicas, certo? Mas 70% até o átrio é dominado pela coroideia anterior. Depois no corpo domina a coroideia posterolateral, que domina até onde? O forame interventricular e o forame de mão, onde a coroideia posteromedial e as laterais se anastomose ou se termina. Ok? Certo? Então vamos lá. Então aqui, ó, então vem fornix, primeira camada, membrana superior de tela coroideia, segunda camada, camada vascular, onde eu tenho veias cerebrais internas e artérias coroideias posteromediais. Aí eu tenho a membrana inferior de tela coroideia. E por final, quem que você tem, Gabi? O plexo coroideu. Se eu estou na tela coroideia, eu vou ter o plexo coroideu. Muito bem. Você viu, Thiago, como você estimula a concorrência nos livros de estudo? É, muito bem. Então vamos lá. Aí você tem aqui, ó, vamos ver a parte posterior aqui. Como que eu chamo essa parte aqui, Thiago? Vamos ver se eu estimulei bem a concorrência com você, Thiago. Vai. E aí? Parte? Não, vamos lá, ó. Como que eu chamo essa região aqui? Região da pineal. Região da pineal. Eu tenho a região da pineal. É isso que a gente tem que ver aqui, ó. Parte posterior, isso aqui é uma região, eu estou falando, região da pineal. O centro é a pineal, onde eu estou aqui é pineal. Os ventrículos laterais, é essa noção que nós temos que ter quando a gente opera. No centro aqui, eu estou na região da pineal. Eu não estou no ventrículo lateral, por isso eu estou no terceiro ventrículo. O terceiro ventrículo, o que que ele é? Medial ou mediano? Mediano, por quê? Porque ele é ímpar. Medial é quando eu tenho estruturas pares, mediais e laterais são pares. O terceiro é ímpar, então ele é mediano. Então quando você está operando, você vê o esplênio do corpo caloso, você está no meio, você está na região da pineal. Quando eu me dirigir lateralmente, ou se eu seguir o esplênio lateralmente, eu vou terminar onde? No átrio do ventrículo lateral, porque o esplênio ele faz parte do quê? Ele vai determinar uma impressão. Toda impressão bulging é bulbo em anatomia. Você fala bulbo do caloso, que faz parte da parede medial do átrio. Quem compõe a parede medial do átrio? Na parte anterior é o bulbo do caloso e a cauda do hipocampo. Na parte posterior é o bulbo do caloso e o calcarário. Muito bem. Então, vamos lá. Aí nós temos o quê? Então, quem compõe a região da pineal? O teto da região da pineal, quem que é, Gabi? Esplênio do corpo caloso. Então o teto da região da pineal é o esplênio do corpo caloso. Se eu tenho o esplênio do corpo caloso, quem que eu tenho aqui, ó? Que estrutura que é essa aqui? É o istmo do giro do cíngulo. É o istmo do giro do cíngulo. Desculpa, vai estar aqui o istmo do giro do cíngulo. O istmo está acima de quem mesmo? Que eu esqueci. O istmo, como que eu vejo o istmo, Berg? Vai, Berg, você está uns 10 anos aqui, Berg. Por favor, Berg. Quem que eu tenho? Acima de quem? Não, se ele responder...
Acima do sulco calcarino. O senhor está onde mesmo? O senhor está no 5º ano de residência? Não, de medicina. Do Médici, nossa. Então vamos lá. Tá no... O que você tem aqui? Acima, ó, sulco calcarino. Acima, isso no giro do cimo. Para baixo, giro para hipocampal. Então é isso que nós temos que saber. O sulco calcarino, ele te levava aqui mesmo, que eu esqueci. A cisterna da lâmina quadrigêmea, lembra? Você segue o sulco calcarino, você segue a artéria calcarina, ela vai te levar a cisterna da lâmina quadrigêmea. Isso é um landmark para você operar. Principalmente quando você faz vias posteriores. Você segue a artéria calcarina para ter uma cisterna. Então, o que nós temos aqui, ó? Aí nós vamos ver o que aqui? Esplêndido corpo caloso. Isso aqui o que é? Glândula pineal. Se isso aqui é pineal, que estrutura vem acima da pineal? Trígono abenular e a comissura abenular. E o que vai vir embaixo da pineal? Comissura epitalâmica ou posterior. É assim que você vê. Eu estou na pineal. Eu estou na pineal. Abaixo da pineal, eu sei que eu estou na comissura epitalâmica. Acima da pineal, eu estou na comissura abenular. Certo? É a continuação da estria medular do tálamo, é a comissura abenular. O reflexo óculo-motor, estou certo, Gabi? Reflexo fotomotor indireto passa por onde? Não, vai que vocês estão no R1 agora, vai lá. O senhor não adianta vir assim, estou desentendido. O reflexo fotomotor passa por onde? Passa por onde? Não responde, Gabi, que a Gabi quer responder. Não responde. Passa por onde? Reflexo fotomotor indireto passa por onde? Passa pela comissura epitalâmica. É ela que te dá o reflexo fotomotor indireto, lembra? Fotomotor direto. Eu tenho fotomotor indireto consensual. Passa por onde? Pela comissura epitalâmica ou posterior. Por isso que pacientes que têm o quê? Tem gliomas dessa região, uma das coisas que pode perder o quê? O fotomotor indireto. Então é isso que a gente tem que avaliar aqui, como eu vejo, através da pineal. E aí por baixo eu vou ter quem? A lâmina quadrigêmea. Só que toda vez que eu for ver lâmina quadrigêmea, eu estou na fossa posterior. Rodrigo, qual que é o landmark da fossa posterior? Quem que eu tenho que usar? Toda vez que eu for ver a fossa posterior, eu tenho que buscar essa estrutura. Quem que eu tenho que buscar, Thiago? Quem que eu tenho que buscar, Thiago? O quarto nervo. Sempre que eu estiver na fossa posterior, quem que é o landmark? É o quarto nervo craniano. Do quarto nervo para cima, ele vai estar aqui, ó. Do quarto nervo para cima, a lâmina quadrigêmea. Do quarto nervo para baixo, véu medular superior, pedúnculo cerebelar superior. Do quarto nervo para cima, nós vamos ver sulco lateral mesencefálico. Do quarto nervo para baixo, sulco interpeduncular, que está entre o pedúnculo cerebelar superior e o pedúnculo cerebelar médio. É isso que a gente tem que avaliar. Quando o quarto nervo toca na borda livre da tenda, lembra? Um ponto que ele toca na borda livre da tenda, ali ponto coroideu inferior. Dali para frente, uncus. Dali para trás, giro para hipocampal. Dali para cima, corpo geniculado lateral. Dali para medial, base do pedúnculo cerebral. Dali para trás, tegmento mesencefálico. É isso que é anatomia. Quando eu olho fossa posterior, eu faço o quê? Eu sempre vou buscar o quarto nervo craniano. Eu vou buscar o quarto, e a partir do quarto eu sei toda a anatomia. Então vamos lá. Parte posterior, o que mais que a gente tem aqui? Então, lâmina quadrigêmea corresponde tudo isso aqui, ó. Se isso aqui é teto, o que corresponde isso aqui? Parede anterior de quem? Da região da pineal. Então quem compõe? Comissura abenular, trígono abenular, vou mostrar, pineal, comissura epitalâmico posterior, lâmina quadrigêmea. Mas isso aqui, ó, parte anterior da região da pineal. Se isso aqui é fissura cerebelo mesencefálica, o que é isso aqui, Conrado? O que é isso aqui? Veia
da fissura cerebelo mesencefálica, ou veia pré-centro cerebelar, ou veia pré-central. Então isso aqui, ó, é a veia que você pode cortar. É a veia da fissura cerebelo mesencefálica. É isso aqui um dos pilares de sustentação do cerebelo. Quem sustenta o cerebelo? Quem dá sustentação ao cerebelo? Vamos lá. Pedúnculos cerebelares. Superior, médio e inferior. Quem mais? Quem mais? Sustenta o cerebelo. Ele está em cima do cerebelo. Quem mais? Vamos lá. Juan, se eu quero que o cerebelo caia, eu faço o quê? O que eu meto o bisturi ali? Para abrir quem? A cisterna magna. A cisterna magna. Quem mais sustenta o cerebelo? Quer que caia mais ainda? O que eu faço? Eu abro o forame magno. Muito bem. Você quer que caia mais ainda? Eu corto o que, Juan? A veia da fissura cerebelo mesencefálica. A veia da fissura cerebelo mesencefálica. Então aqui, essa veia é a única veia que você pode cortar. Por quê? Porque sustenta o cerebelo. Quem sustenta a carótida mesmo, Juan? Já para aproveitar, quem dá fixa a carótida? A comunicante posterior, quem mais? No espaço subaracnoideu. O anel dural distal, muito bem. Então, o que a gente tem aqui? Então, isso aqui é a região da pineal. Passo próximo. Então, aqui, ó, o que nós temos aqui? Olha isso aqui, ó. O que nós temos aqui? Isso aqui é pineal. Então, ó, o branco que estiver em cima da pineal se chama do quê? Comissura abenular. O branco que estiver embaixo da pineal se chama de quê? Comissura epitalâmica posterior. Aí aqui atrás, ó, se está embaixo da comissura, o que é isso aqui? Teto mesencefálico. Então isso aqui o que é? Lâmina quadrigêmea. Ah, não está com duas bolinhas. Não importa, mas isso aqui é lâmina quadrigêmea. Aí você tem que ver o que aqui? Você não tem uma artéria ao redor da pineal? Não tem uma artéria aqui, ó? Isso aqui está ao redor da pineal, certo? Se está ao lado da pineal, que artéria que é essa? A pineal vai formar o quê? Não, pode deixar, desculpa. O que eu tenho aqui, ó? Se isso aqui é a região da pineal, o que eu vou ter aqui? Quem que compõe a parte posterior, a parede posterior do terceiro ventrículo? A coroideia, isso aqui é a coroideia póstero-medial. Mas quem compõe a parede posterior? Recesso, como vou chamar aqui, suprapineal, certo? É epêndimo. Aí nós vamos ter o quê? Comissura e abenular. Recesso da pineal. Comissura epitalâmica posterior. Isso aqui vai compor o quê? A parede posterior do terceiro ventrículo. Recesso suprapineal. Recesso pineal com a pineal. Comissura abenular, recesso pineal com a pineal, comissura epitalâmica ou posterior. Isso aí compõe quem? A parede posterior do terceiro ventrículo. E isso você chama de epitálamo. Lembra? Nós vimos o tálamo, embaixo do tálamo, hipotálamo e subtálamo. Posterior ao tálamo, epitálamo. E depois nós vamos ver lateral ao tálamo, nós vamos ver os metatálamo. Então nós temos o que aqui? Então isso aqui, ó, é parede posterior do terceiro ventrículo. O teto, lembra? Fórnix. Membrana superior de tela coroideia. Camada vascular, que vem quem? Artéria coroideia póstero-medial. Veia cerebral interna. Depois membrana inferior de tela coroideia. Depois tem quem? Plexo coroideu. Certo? Então, o que nós temos aqui? Ó? Se isso aqui é a superfície medial do tálamo, o tálamo não é ovoide, então a superfície medial é reto, mas ele tem a parte ovoide. O que é isso aqui? O pulvinar do tálamo. Só que o pulvinar do tálamo, se você tem uma noção aqui, o que é isso aqui? Ó? O que é isso aqui? O que é isso aí? O átrio, muito bem. Mas o que é aquele lá do átrio? Aqui do lado do átrio, ó. O que é isso aqui do átrio? Ó? Isso aqui do átrio. Vamos daqui a pouco entrar num papo de louco. O que é isso aqui? Isso aqui, ó. A cauda do caudal. É o quê? A cauda do caudal. O que é isso aí? É a cauda do caudal. Ó. Isso aqui, ó. O caudado está aqui, ó. Lá atrás, ó.
Estou aqui, ó. É o pulvinar. O pulvinar do tálamo. Você está falando disso aqui, ó. Vem aqui para cá. Ó. Esse é o pulvinar. Estou aqui, ó. Embaixo disso aqui, ó. Isso aqui é o pulvinar do tálamo. O pulvinar é tudo isso aqui, ó. É tudo isso aqui o pulvinar do tálamo. Só que o que é importante para nós o pulvinar do tálamo? Se é tudo aquilo lá, o que modifica para nós? O que muda? Essa parte do pulvinar está onde? Está na cisterna da lâmina quadrigêmea. Portanto, ele é o limite lateral de quem? Da região da pineal. Então, o pulvinar do tálamo é o limite lateral da região da pineal. Por isso que quando você opera pulvinar do tálamo, você faz que acesso? Infratemporal supracerebelar. Só que para saber que parte do pulvinar, que o pulvinar ele faz o quê? Ele vai de medial para lateral. O pulvinar também é o quê? Parede anterior do átrio do ventrículo lateral. Então o pulvinar do tálamo ele tem uma parte que está na cisterna da lâmina quadrigêmea e tem uma parte que está onde? No átrio do ventrículo lateral. E quem separa o pulvinar do tálamo em duas partes? Vamos pensar que a gente está começando agora em março, primeira aula de março. Quem separa o pulvinar do tálamo em duas partes? Vai, os epilepsia tem que saber, vocês não pegam toda hora hipocampo, essas coisas. O que separa? O tálamo, você tem 50% de chance de acertar. Se eu falei tálamo, quem que eu tenho que falar? Antes da fissura. Fórnix. A perna do fórnix, a curva do fórnix. Então, quando eu tenho do fórnix para lateral, átrio do ventrículo lateral. Do fórnix para medial, cisterna da lâmina quadrigêmea. É isso que a gente tem que ver. Então, isso aqui, ó, quem define é o fórnix. Então, parte do pulvinar, o pulvinar para nós é o quê? Parede anterior do átrio do ventrículo lateral. Quem compõe a parede anterior do átrio? Pulvinar do tálamo, perna do fórnix. Você tem tálamo e fórnix, você tem fissura coroideia. Quem mais? Plexo coroideu. Aí eu tenho o quê? Só que quem vai separar um de outro? O fórnix. Por isso, o átrio do ventrículo lateral você continua com quem, Carlos? O átrio do ventrículo lateral ele se comunica com quem se eu romper uma membrana? Com a lâmina, com a cisterna da lâmina quadrigêmea. O corno temporal, lembra? Através da fissura coroideia se comunica com a cisterna ambiens. O corpo do ventrículo lateral, através de quem? Da tênia fórnix, se comunica com o terceiro ventrículo. O átrio do ventrículo lateral, através da tênia fórnix, se comunica com a cisterna da lâmina quadrigêmea. E o corno temporal, através da tênia fórnix, se comunica com quem? Com a cisterna ambiens. Então é sempre esse movimento que nós temos que fazer. Por isso que as patologias se projetam cisterna-ventrículo, cisterna-ventrículo. Qual é o espaço de disseminação? A fissura coroideia. Porque é ela que é o ponto de separação. Aí você tem o quê? Eu tenho sistemas de drenagem venosa. Então, ó, anteriormente eu vou ter artérias, posteriormente eu vou ter veias. Então vamos lá, passo próximo. Próximo. Então aqui, ó, vamos lá, Alberg. Você se redimiu, Alberg. Vamos lá, Alberg. Olha bem. Então eu tenho o quê? Que supra isso aqui, Alberg? Muito bem. Então, suco calcarino aqui. Se eu tenho suco calcarino para cima, e em cima do giro do símbolo para baixo, giro parahipocampal. A dobra do giro parahipocampal se chama de uncus. A projeção posterior do giro parahipocampal se chama de giro lingual. Por isso que as patologias do giro parahipocampal se projetam em direção ao giro lingual. Por isso você vê muitas patologias quando estão acima do sulco parieto-occipital, você vê muitas marcas são parietais. Dificilmente, menos comumente, você vê as marcas occipitais. Você vê sempre acima do sulco do sulco calcarino. Certo? Então aqui, ó, ístimo do giro do símbolo para baixo, giro
parahipocampal. O que a gente nota aqui, ó, da pineal? Veias cerebrais internas. E aí você tem a veia cerebral magna. A veia cerebral magna, que é a veia de Galeno, ela está onde? Embaixo do esplênio do corpo caloso. Por isso que ela é sempre formato em curva. Ela é sempre côncava. Dificilmente você vê uma veia de Galeno reta. Por quê? Porque ela faz o contorno do esplênio do corpo caloso. A veia de Galeno ela está abaixo do esplênio do corpo caloso. Então vamos lá. O que eu tenho aqui? Veia, depois vamos ver veia atrial. Se eu aspirar o istmo do giro do símbolo, eu vou cair aonde? No átrio do ventrículo lateral. Passo próximo. Passo próximo. Você da fissura coroideia. Aqui, ó, o sistema. Olha aqui, ó, veia cerebral interna. Tá vendo aqui? Quem forma a veia cerebral interna? Veia septal anterior. Depois vocês vão ver que vai ter uma veia septal posterior. Ao nível do forame interventricular, o forame de Monro, você forma a chamada veia cerebral interna. Quanto mais anterior, pior para você dissecar a fissura coroideia. Quanto mais posterior for a formação, aqui, ó, quanto mais posterior, melhor é o espaço de dissecção. Principalmente para patologias tipo cisto colóide, quando se opera, que geralmente está localizado aonde? No forame interventricular, o forame de Monro. Quem que é a parede lateral do forame de Monro? Não, que esqueceu? Joelho da cápsula interna. Então, o que acontece? Geralmente, quando a implantação, a formação, quanto mais posterior for a formação da veia cerebral interna, melhor para você dissecar. Quanto mais anterior, mais próximo ao forame de Monro, pior para você dissecar. Por quê? Porque quem forma a veia cerebral interna? A junção da veia septal anterior, septal posterior com quem? Com a tálamo estriado. Passo próximo. Passo próximo. Aqui, ó. Depois vamos ver, ó. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Aí é que entra o negócio. O que é isso aqui, ó? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Alguém sabe? Lembra que eu falei para vocês. Volta um. Volta mais um. Volta. Ah, aqui. Então, pode ser. O que eu tinha falado para vocês aqui? O que é isso aqui, ó? Exatamente. Isso aqui não quer recesso supraóptico. Recesso infundibular. Passo próximo. Vamos lá. Passo próximo. Recesso supraóptico. Aqui embaixo vai estar aí o recesso infundibular. Aí vira o tuber cinéreo, corpos mamilares, e tudo isso aqui é o quê? Subtálamo. O subtálamo é grande, lembra? O subtálamo é grande. E aqui eu tenho o quê? O aqueduto cerebral. Eu tenho o aqueduto cerebral. Se eu tenho o aqueduto cerebral, o que eu vou ter acima do aqueduto cerebral? O que é isso aqui? Eu não entendi. O que é isso aqui? Comissura epitalâmica ou posterior. Lindo, tô achando que é tudo copo furado dela, viu? Você tá indo bem, viu, Guilherme? Você tá indo bem, viu? Então, o que acontece? É comissura epitalâmica ou posterior. Não está abaixo, não está como limite superior do aqueduto, então é comissura epitalâmica posterior. Então vamos lá, passo próximo. Então é isso aqui que eu tinha falado. O que é isso aqui? Isso aqui é a veia tálamo estriada? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Rodrigo, sim ou não? Vamos lá, quem que acha que sim? Vamos lá, defende porque sim que a veia tálamo estriada. Sí, Sim ou não? sí, Por que sim? porque sigue la plexo. Veia tálamo estriada. O que você está vendo aqui? Você está vendo o plexo? Se você está vendo o plexo, você está onde? Na fissura coroideia. Se você está vendo o plexo, você está na fissura coroideia. Se você está na fissura coroideia, o que é isso aqui? Fórnix. O que é isso aqui? Tálamo. Então, que veia que é essa aqui? Cerebral interna. Veia septal anterior. Está vendo isso aqui? Ela é subependimária e depois ela se torna ependimária. Veia tálamo estriada. Olha a cabeça do caudado aqui, ó. Vai formar aqui o corpo do caudado.
Olha isso aqui, ó, veia tálamo estriada. Então é aqui que se forma, aqui está formando a parte posterior do forame de Monro. Septal anterior, vira uma septal posterior, com a veia tálamo estriada, que forma a veia cerebral interna. Essa aí na veia coroideia superior. A veia coroideia superior estaria o quê? Lateral dentro do plexo. Isso aqui está onde? Na fissura. Olha ela entrando aqui, ó. A veia coroideia superior ela é subependimária, ela é uma das tributárias da veia cerebral interna. Aqui, ó, você está formando a cerebral interna. Passo próximo. Olha aqui, ó, ela se projeta para a profundidade, ela vai se posteriorizando. O que é isso aqui, ó? Não está indo de anterior para posterior? O que é isso aqui? É o Corpo do fórnix. Isso aqui é corpo do fórnix. O que eu tenho embaixo? O que é isso aqui? Tênia fórnix. Muito bem, isso aqui é tênia fórnix. Depois você vai ter o quê? Os vasos. Aqui você vai ter quem? Veia cerebral interna. E vai ter as artérias coroideias póstero-mediais. Então eu vou ter tênia fórnix e tênia coroideia. Passo próximo. Olha aqui, ó, a formação aqui, ó. O que eu tenho aqui? O que é isso aqui? Coluna do fórnix. Corpo do fórnix. Olha a veia septal anterior aqui. Olha a veia tálamo estriada aqui. Então, olha, formando as veias cerebrais internas aqui no ponto. Passo próximo. Olha aqui, veia cerebral interna. Tá vendo, ó? Que artéria que é essa aqui? Coroideia póstero-medial. E aí, se eu tiver uma artéria aqui, ó, tá vendo um vermelhinho aqui, ó? Que artéria que é essa aqui? Coroideia póstero-lateral. E aí eu tenho que estrutura aqui? O corpo do fórnix. Não vem de anterior para posterior? O que é isso aqui? Tênia fórnix, plexo coroideu. Aqui vai estar tênia coroideia. Olha isso aqui é membrana inferior. Olha, isso vai ter a camada vascular, membrana inferior de tela coroideia. Isso aqui é a relação do ventrículo lateral, isso aqui é a relação já de quem? Se eu furar isso aqui, você está onde? No terceiro ventrículo. Então, por isso, você tem as 5 camadas do teto do terceiro ventrículo. Qual é, Gabi? Fórnix, membrana superior de tela coroideia. Camada vascular, membrana inferior de tela coroideia. E que mais? Plexo coroideu. Por isso, no terceiro ventrículo, onde que eu tenho plexo coroideu? No teto. Por isso que no ventrículo lateral eu tenho plexo coroideu, no corpo, no átrio, no corpo temporal. Então a fissura coroideia ela vai dar onde? Do ponto coroideu superior, que é o forame interventricular, ou forame de Monro, até quem? Até o ponto coroideu inferior. Passo próximo. Olha aqui, ó. Que veias são essas? Cerebrais internas. Que artérias são essas aqui? Coroideias póstero-laterais, mediais. Certo? Então é por isso aqui que você tem que avaliar. Então isso aqui que você avalia principalmente patologia. Se você está o quê? No terceiro ventrículo, você está no corpo do ventrículo lateral. É isso que a gente tem que ver. Acabou a bateria? Não. Então passo próximo. Olha que acabou, Alexandre. Muito feliz. Então aí tem o que então aqui? Veias cerebrais internas. Certo? Então o que acontece aqui? Olha a tênia fórnix, olha a tênia coroideia aqui, ó. Tá vendo a membrana aqui que liga, ó? Tênia fórnix, está ligando o fórnix, tênia coroideia, está ligando o tálamo. Então isso aqui, ó, que você separa a veia. Hoje eu vou pegar um neurício, eu quero as veias cerebrais médias superficiais. Eu separei as duas e abri a absorção no meio das veias. Então, o que acontece aqui, ó? É isso aqui, ó, camada, abrir isso aqui, ó, tá cheio de artéria. Que artérias são essas? Coroideias póstero-mediais. Por isso que magro do plexo do ventrículo, ele tem irrigação de quem? De baixo para cima e de cima para baixo. Tô certo, Roberto? Por quê? Porque a coroideia póstero-medial de baixo para cima, a coroideia póstero-lateral de cima para baixo. Então os vasos se comunicam.
É isso que você tem que sacar quando você for avaliar as patologias. É a relação anastomosa entre os vasos, para isso serve a anatomia. Olha o plexo aqui. Se isso aqui é plexo, o que está faltando aqui? O fórnix que foi tirado. Está vendo aqui como a membrana ela abrange os dois. A gente tem, a nossa mente é feita em 2D. Só que você tem que imaginar em 3D. A membrana ela faz uma circunferência, não uma circunferência, ela faz tipo um C aqui, ó. Por isso que ela abrange os dois ventrículos. Aqui, ó, olha a tênia coroideia aqui, ó. Nessa parte aqui, eu estou preso no tálamo aqui, ó, no corpo do ventrículo lateral. Só que ela tem que se projetar para baixo. Aonde? Na superfície, na parte superior da superfície medial do tálamo. É isso que fica mais difícil a gente entender. Então, o que acontece aqui, ó? Tudo isso aqui, ó, isso aqui é a veia tálamo estriado, ó. Tá vendo? Ela é subependimária e no forame de Mohr ela se torna ependimária. Aí ela se une com a veia septal anterior, vai ter uma veia septal posterior que é essa aqui, para formar a veia cerebral interna. Aqui eu tenho a veia coroideia superior. E aqui, ó, você vai entrar o quê? Isso aqui é um dos acessos transcaloso interfornicial, que se fazia antigamente, mas o indivíduo sai sem memória. Então o ideal é sair e fazer o quê? Transcaloso transcoroideu, que você entra pela tênia forne, que se comunica o ventrículo lateral ao terceiro ventrículo. Passo próximo. Olha aqui, ó, artéria coroideia póstero-medial. Olha a membrana inferior de tela coroideia. Está vendo que é uma continuação só? Isso aqui passa a ser a tênia coroideia. É isso que nós temos dificuldade de imaginar. Ó. Tá vendo? Ó, o plexo passa por cima, a membrana e passa por baixo. Mas você tem que ter a noção que sempre ela está fixa onde? No tálamo e no fórnix. Essa membrana aqui, ó, ela sempre vai se fixar no tálamo e no fórnix, ela vai contornar, ó. É isso que a membrana faz, ela não é uma membrana aqui, uma aqui, outra aqui, não, ela vai fazendo isso aqui, ó. Ela vai sempre se fixando no fórnix e no tálamo, onde tem fórnix e onde tem tálamo. Passo próximo. E aí você chega aqui, ó, no terceiro ventrículo, e aí você tem isso aqui. O que é isso aqui mesmo? O que é isso aqui? É a comissura? É a comissura? É a comissura intertalâmica? É a comissura intertalâmica? É a comissura das abelas? O que é isso aí? O que é isso aí, Roberto? Vamos lá para o grupo da pesquisa. O que é isso aí? Aderência intertalâmica. É comissura ou não? Não é comissura. O que é comissura mesmo? Há um cruzamento horizontal de fibras nervosas. O cruzamento oblíquo de fibras nervosas se chama de decussação. Lembra? Decussação das pirâmides. Então o que você tem aqui? Aderência intertalâmica. Isso aqui são fibras do próprio tálamo. Está presente em 80% dos pacientes. Então isso aqui, ó, daqui para cá eu tenho um tipo de acesso cirúrgico. São os acessos anteriores. Daqui para cá, ó, nós temos os acessos posteriores. O acesso sempre o terceiro ventrículo. Quando a patologia está da aderência intertalâmica para frente, interhemisférica, transcaloso, seja transcoroideu. Do aderência intertalâmica para trás, eu vou por trás. Eu vou por infratentorial supracerebelar. Certo? Eu abro o terceiro ventrículo por trás. E aí eu tenho isso aqui. Como chama isso aqui mesmo? Comissura. Comissura abenular, comissura posterior. Comissura. Vamos lá, Rua. Por quê? Porque a vênula está acima da comissura Isso, abenular. porque aqui nós temos quem? Aqui estaria a pineal, certo? Então, tá certo ou não? O que é isso aqui, esse branquinho aqui, ó? O que é esse branquinho aqui, ó? Plexo, entendeu? Tá por causa da foto, mas isso aqui é plexo, ó, tá por cima. Só tá meio detonado, Alexandre. Tá aqui, ó, por cima. Então isso aqui é o recesso suprapineal, certo? Aqui é a comissura abenular, certo? Aí eu tenho o quê? O recesso da pineal, tá vendo um degrau aqui, ó? Recesso da pineal. E aqui é a comissura epitalâmica ou posterior. E aqui embaixo vai estar o aqueduto cerebral. Entenderam ou não entenderam? Ó, isso aqui é por cima, tá vendo uma membrana aqui, ó? Isso aqui é epêndima, ó. Isso aqui tem plexo coroideu. Então isso aqui é aquela parte por trás. Volta, por favor. Oi. Eu estou com dificuldade de entender, porque assim, ali não é a veia septal anterior. Aqui é uma veia septal anterior.
Pois é, então se a gente está vendo daqui para lá tem que ser a parede anterior do terceiro ventrículo? Lá é a parede anterior. Lá é anterior. Mas nós estamos aqui atrás agora, daquela peça, né? Você tá falando... Não, mas aqui é posterior. Olha, volta lá. Aí, ó. Então, isso aqui, não, isso aqui é outra coisa, ó. A parede anterior está lá na frente, ó. Olha a coluna forte. Entendi. Olha o tubérculo anterior do cabo. Entendi. Aqui nós estamos aqui atrás, tá bom? Nós estamos daqui, ó. Assim, Entendi. ó. Tá bom? Então estaria Isso, mais na exatamente. passada. Quer ver? Volta um, por favor. Volta um. Por favor, volta mais um, deixa. Quer ver? Volta um. Pode voltar. Aí, aí. Volta mais um. Aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Acima daquilo, tá vendo esse amarelinho aqui, ó? Tá vendo que tem um amarelinho lá, ó? Ele faz uma membrana aqui, ó, que é rota, que é o epêndimo. É aquilo que vocês estão vendo. Por isso vocês estão vendo aqui por cima, ó. A comissura abenular, depois você vai ver aquele buraco aqui, ó. É a recesso da pineal e depois você vai ver a comissura epitalâmica. Certo? Põe lá. Mais um. Aí. Tá vendo, ó? Aquele amarelinho aqui, isso aqui é por cima. E aí você vai ter a comissura abenular aqui, recesso da pineal, comissura epitalâmica. E o buraco vai estar aqui atrás, embaixo disso aqui. Certo? Que é o aqueduto cerebral. Olha a veia aqui, ó. As veias cerebrais internas. Certo? Ó, mesma coisa aqui, ó. O buraco está aqui, ó. Então isso aqui é o quê? Comissura epitalâmica ou posterior. Certo? O que é isso aqui? Aderência intertalâmica. Tá vendo? Aderência intertalâmica. Isso aqui, ó, parte anterior, parte posterior. Olha aqui o recesso da pineal, que bonito aqui, ó. Tá vendo o plexo coroideu aqui, ó? Olha aqui, ó, comissura abenular, tá vendo aqui, ó? Comissura abenular, recesso da pineal, comissura epitalâmica ou posterior, aqueduto cerebral. Tá vendo que isso aqui é plexo coroideu aqui, ó? Isso aqui é o recesso o quê? Suprapineal. Olha que bonito aqui, ó. Uma membrana aqui, um buraco aqui, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui é o recesso da suprapineal. Entenderam ou não entenderam? Isso aqui é mais difícil de entender, mas isso aqui é o recesso da suprapineal, ó. Tudo isso aqui é plexo, ó. Porque o recesso suprapineal, o que ele é? Epêndima. Por isso que ele faz parte do teto e da parede posterior. O recesso suprapineal é epêndima, não é plexo coroideu? O plexo coroideu do recesso da pineal. Então, aqui, ó, recesso da pineal. Olha que bonito isso aqui, ó. Passo próximo. Olha aqui, ó, o que nós temos aqui? Vamos lá, novamente. Então, isso aqui é anterior, isso aqui é posterior. O que é isso aqui? O que é isso aqui primeiro? Quiasma óptica. Muito bem. Aí você tem aqui, ó, o recesso supraquiasmático. Aqui embaixo, recesso infundibular, certo? Aí nós temos o que aqui? O que nós temos aqui? Aí vai ter o recesso infundibular, fundipáceo, pedúnculo, por aqui. O que eu tenho aqui? Esse escuro aqui. Tubercinélio. O que eu tenho aqui? Corpos lamilares. E o que é isso aqui? Subtala. Aí nós temos o que aqui? Como chama isso aqui? Aqui eu tenho recesso suprapineal, comissura epitalâmica, desculpa, comissura abenular, recesso da pineal, comissura epitalâmica posterior e aqueduto cerebral. Entenderam ou não? Então vamos lá, passo próximo. Mesma coisa aqui, o que é isso aqui, ó? Pineal, olha a pineal aqui. Então isso aqui é comissura abenular. O que eu tenho aqui? Recesso pineal, comissura epitalâmica ou posterior. O que é isso aqui? Aqueduto cerebral. Passo próximo. Mesma coisa aqui, ó. Olha o aqueduto aqui, ó. Tá vendo, ó? Olha o aqueduto aqui, ó. Olha a comissura epitalâmica ou posterior, recesso da pineal, comissura abenular. Aqui, o que você tem aqui, ó? Isso aqui é projeção, isso aqui, na realidade, é epêndima. Tá? Mas você vê aqui a parte posterior da pineal. Mas isso aqui seria o epêndima. Passo próximo. Olha aqui, ó. O que é isso aqui? Onde eu estou agora? O que é isso aqui? Isso aqui é o quiasma óptico. Isso aqui é o recesso supraquiasmático. Isso aqui é o recesso infundibular. Muito bem. Isso aqui é infundível passo pedúnculo hipofisado. Então vamos lá, passo próximo. Aqui o que a gente vê por baixo, ó.
quiasma óptico, infundíbulo com ácido pedúnculo hipofisário, tuber cinérico, corpos mamilares, fossa interpeduncular com a substância perfurada posterior. Certo? Aqui, o que nós temos aqui? Ó? Substância, parte anterior do uncus, ápice do uncus, parte posterior do uncus. Esse losango aqui, limite anterior da substância perfurada anterior, quem que é? Trígono olfatório, estereofatória medial, estereofatória lateral. Limite medial, fissura longitudinal do cérebro, limite lateral, límen da ínsula, limite póstero lateral, parte anterior do uncus, limite póstero medial, tracto óptico. Muito bem, passo próximo. Então o que a gente vê aqui agora? E agora? O que é isso aqui? O que eu tenho aqui? Está vendo de baixo para cima ou de cima para baixo? De baixo para cima, muito bem. Então isso aqui é aderência intercalâmica. O que são isso aqui, ó? Veias cerebrais internas. O que é isso aqui? Plexo coroideu. Isso aqui tem de baixo para cima, não está? Ó? De baixo para cima. Se isso aqui tem de baixo para cima, o que é isso aqui? Coluna do fórnix. Isso aqui tem de anterior para posterior. O que é isso aqui? Corpo do fórnix. Então, o que nós temos aqui, ó? Lembra? Nós estamos indo de baixo para cima, por isso que é mais difícil. O que é isso aqui? Comissura rostral anterior. Isso aqui é aderência intercalante. Isso aqui é comissura rostral anterior. O que é isso aqui? Isso aqui é a lâmina terminalis. Muito bem. Passo para. É que o nosso cérebro fica meio. Então, o que nós temos aqui? Ó? Olha todo o assoalho do terceiro ventrículo. Com quem se relaciona? Basilar. Que artéria que é essa aqui? Cerebelar superior, que está indo embaixo do terceiro. Olha o terceiro nervo aqui. Quem é essa aqui? Cerebral posterior. Então, o que eu tenho aqui? Carótida interna, inferolateral, nervo óptico. Aquilo que eu falei para vocês. Ó. Aneurismos da comunicante anterior lesam parede medial do nervo óptico. Aneurismos da oftalmico começam a lesar a parede lateral do nervo óptico. Certo? Bifurcação da carótida. Olha o eixo aqui, que vai do límen da ínsula à fissura longitudinal do cérebro. Tá vendo? Ó, A1, M1, tudo no mesmo eixo. É o eixo de quem? Da substância perfurada anterior, que vai da fissura longitudinal do cérebro ao límen da ínsula. Então você tem o quê? Da bifurcação da carótida, da fissura longitudinal do cérebro, A1. Da bifurcação da carótida ao límen da ínsula, M1. Tudo que vai de medial para lateral, lateral para medial, de medial para lateral, vai para o quê? É o quê? M1 a 1. Você classifica como 1. Certo? E esse eixo aqui é a origem de que artérias? Das artérias lentículo estriadas, que entram por que substância? Substância perfurada anterior. As tálamo perfurantes entram por onde? Pela substância perfurada posterior. E elas têm ângulo reto, elas saem para cima quando a artéria é normal, está embaixo da substância perfurada posterior. Quanto mais alongada e alargada a basilar, mais as tálamo perfurantes posteriores são o quê? Vão de anterior para posterior, porque a basilar que você projeta para frente, não vai para o hipotálamo, como eu falei. As tálamo perfurantes não tem que entrar na substância perfurada posterior, então ao invés dela ir de baixo para cima, ela passa a ir de anterior para posterior. Então você vai saber isso onde você vê isso? Na geografia. Então por isso que tem uns que vê branco e preto na geografia, outros vê colorido. Estou certo ou errado? Muito bem. Então vamos lá, passo próximo. Então aqui, ó, se isso aqui é o aqueduto cerebral, o que nós temos aqui? O que é isso aqui? Comissura epitalâmico posterior. O que é esse buraquinho aqui? Recesso pineal. O que é isso aqui? Comissura benular. O que é isso aqui? Recesso suprapineal. Passo próximo. Passo próximo. Passo próximo. Passo próximo. Passo próximo. Pode, vai passando, deixa. Vai, isso aí já foi. Acabou? Então, até terça-feira.